Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de geografia do Brasil, falando um pouquinho sobre energia. Mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre o petróleo, que é uma das grandes fontes de energia utilizada no Brasil, a mais utilizada no Brasil, e é classificada como uma fonte de energia não renovável. Rafael, o que é uma fonte de energia não renovável? Se liga na aula que a gente vai te contar tudo isso. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Obviamente, não deixa de ativar aquele sininho para você também sempre estar atento às novas aulas, novos vídeos que vamos estar lançando aqui no canal para vocês. Tudo beleza? Então, vamos para a aula aqui. Se você não assistiu a primeira aula sobre fontes de energia no Brasil, onde nós falamos da matriz energética, matriz elétrica brasileira, vale a pena você ir ali na playlist, no canal e procurar essa aula para dar um embasamento melhor para a aula de hoje. Show de bola? Hoje nós começamos a falar das fontes de energia não renováveis no Brasil. Obviamente que teremos também aulas falando sobre energias renováveis, mas começamos pelas não renováveis. Em especial, hoje vamos falar sobre o petróleo e o histórico do petróleo no Brasil. Show de bola? Bem, então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Bem, primeira coisa, o que é petróleo? Quando a gente fala do petróleo, a gente fala como um recurso não renovável. Rafael, o que é um recurso não renovável? Então, o recurso não renovável é aquele onde o ritmo de consumo, né, ele é mais acelerado do que o ritmo que a natureza tem de repor esse recurso no próprio meio ambiente, na própria natureza. Então, o ritmo de consumo é muito mais acelerado do que o ritmo de, digamos, de refazer esse produto. Então, aí você torna o produto não renovável, tudo bem? E o petróleo, ele é de origem fóssil, então ele foi formado há milhões e milhões de anos atrás. Além disso, ele depende de toda uma condição específica para ser produzido, para surgir na natureza. Show de bola? Então não dá para a gente produzir efetivamente o petróleo, ok? Mas posso garantir para vocês que o petróleo hoje é uma das principais fontes de energia que nós temos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E o que é o petróleo? O petróleo é um óleo de origem fóssil, como eu coloquei aqui, formado em regiões marítimas, né? A maior parte da matéria orgânica que dá origem ao petróleo é de origem marítima, normalmente encontrada em áreas sedimentares. Isso é muito importante a gente saber. Combustíveis fósseis são sempre encontrados em áreas sedimentares, já que eles são formados pela deposição de sedimentos sobre a matéria orgânica que vai se decompondo até formar o combustível fóssil. Show de bola? Beleza. E uma coisa muito interessante que é o quê? O petróleo é o produto, é a fonte de energia mais utilizada no mundo. Superou o carvão, que era a grande fonte de energia na primeira Revolução Industrial, falamos isso na aula passada, certo? E se tornou a grande fonte de energia. Rafael, o carvão perdeu o seu espaço todo? Não, ainda continua sendo muito utilizado, mas o petróleo se tornou muito interessante por vários fatores. E uma coisa interessante, você vira para mim e fala, por que a gente consome tanto petróleo hoje no mundo? Bem, existem alguns fatores que estão associados a essa larga utilização do petróleo no mundo. Quais são esses fatores? O primeiro deles é o fato de ser um recurso abundante. Mesmo que mal distribuído, eu não tenho em todo lugar no mundo, mas eu tenho em grande quantidade. Aí fala, o petróleo vai acabar. Gente, vai acabar? Sim, é um recurso finito? Sim, é um recurso que tem o seu fim, certo? Mas a quantidade que nós temos hoje é extremamente grande. E vira e mexe aí a gente está descobrindo novos poços de petróleo. Então é uma coisa que a gente pode dizer que ainda tem bastante petróleo. Show de bola? Segunda coisa, o alto poder calorífero, certo? Ou seja, a capacidade de queima que ele vai ter de gerar energia é também importante.
O terceiro item, estar no estado líquido. Isso facilita muito, gente, facilita muito. Imagina, o estado sólido é muito mais complicado, às vezes, para transportar, para várias coisas. O fato de estar no estado líquido facilita em várias situações. E, por fim, a variedade de subprodutos, gasolina, querosene, combustível de aviação, diesel e N outros subprodutos são derivados do petróleo. O piche, o asfalto, tudo isso vai ser derivado do asfalto. Então, assim, nós temos uma relevância dessa fonte de energia na nossa sociedade muito grande, e isso torna ela muito importante. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para pensar, quando a gente fala da participação do petróleo na matriz energética mundial, global, e na matriz energética brasileira, a gente vai ver uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Na matriz energética global, o petróleo tem um destaque muito grande. Cerca de 31,1% da matriz energética global é baseada no petróleo, certo? É o principal recurso, tá? É o principal recurso energético, principal fonte de energia utilizada no mundo. Show de bola? Perfeito. Porém, no Brasil, isso é um pouco maior, ou seja, o Brasil, cerca de 33,1% da matriz energética brasileira é a utilização do petróleo como combustível ou como fonte de energia. Então, também vai ter um percentual aí considerável dentro da matriz energética brasileira. Então, nós temos uma necessidade, uma dependência do uso desse recurso ainda muito grande. Está muito associada ainda às grandes frotas de automóveis que nós temos no nosso país. Tranquilo até aqui? Bem tranquilo. Aí agora a gente vai falar um pouquinho do histórico do petróleo no Brasil. Rafael, o petróleo ele simplesmente surgiu e vamos lá, vamos explorar, tem muito petróleo, tem petróleo no mar, tem petróleo em terra. Não é bem assim. Na realidade, quando a gente fala de histórico do petróleo no Brasil, foi um processo longo até a gente chegar à nossa dita autossuficiência em petróleo, certo? Ou seja, aonde o consumo, certo, se equivale à quantidade produzida, certo? Isso acontece lá em 2006, ou seja, lá no finalzinho da nossa aula a gente vai estar falando disso. Mas vamos voltar lá em 1939. 1939 nós estamos ali num período, né, ali do Estado Novo, governo Vargas, né? E nós vamos ter nesse momento a descoberta talvez do primeiro poço com condição comercial do petróleo. Rafael, vai existir uma mega extração? Não, não vai, gente. Vamos ser muito verdadeiros. Ainda não tem estrutura, não tem grandes tecnologias. Já existiu poços antes desse? Sim, mas não com a condição que vai ser encontrada nesse aqui. Esse poço vai ser encontrado no Recôncavo Baiano, certo? Uma região no interior da Bahia, ali na região sul da Bahia, mais ou menos, certo? E ele é muito importante, vai dar início aí à necessidade de petróleo que nós vamos ter. Em 47, ou seja, pulando algum tempinho depois, diante da existência de petróleo, vai existir uma campanha no Brasil, né, de grupos nacionalistas que vai ser falada mais ou menos a ideia do petróleo é nosso. O que eles queriam? Eles defendiam que a exploração do petróleo deveria ser feita por empresas estatais, ou seja, o controle da extração do petróleo, o controle da produção do petróleo no Brasil tinha que ser feita por empresas estatais, dando ao governo um monopólio sobre tal exploração. Lembrando que o setor energético, ele é um setor extremamente estratégico para qualquer governo. Dar esse setor ao capital privado, dar esse setor a um capital estrangeiro, muitas vezes é complicado. Não quer dizer que não possa ser bom, tudo bem? Mas é complicado às vezes por questão até de soberania e dependência que pode gerar. Tá? Então, temos essa situação muito importante, grupos nacionalistas lutando ali pelo petróleo ser explorado pelo Estado. Show de bola! Em 53, ou seja, 6 anos depois, vai ser criada por Getúlio Vargas, já no seu governo de retorno, ou seja, ele fica 15 anos, de 30 a 45, ele volta em 1950, e em 53 ele cria
a Petróleo Brasileiro S.A., vulgo Petrobras, certo? A Petrobras, gente, ela vai ser a grande empresa estatal para exploração de petróleo. Rafael, a Petrobras ela vai ser a grande empresa de exploração já desde o início? Não. Na realidade, no início, a maior parte do petróleo que nós tínhamos era importado, ou seja, a gente comprava lá de fora e a Petrobras basicamente era responsável por refinar e distribuir os derivados no Brasil. Então, na realidade, quando a gente fala da Petrobras, a gente vai falar dela como uma empresa de exploração de petróleo bem mais para frente, tudo bem? Não agora. Nesse momento, você tem um momento de monopólio do petróleo. A Petrobras ela vai ter garantido o monopólio, ou seja, ela tinha a exclusividade na exploração e na atividade petrolífera no país. Ou seja, tudo dentro dessa atividade era a cargo da Petrobras. Tudo bem? É uma coisa interessante, mas vamos ver que isso vai mudando com o passar do tempo. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas a gente vai entender melhor. Bem, diante de uma condição de energia cada vez mais pulsante no Brasil, empresas surgindo, nós vamos ter aí o governo JK, que vai ser um governo desenvolvimentista, ele vai promover, né, um desenvolvimento industrial ainda mais forte. Nosso país vai começar a desenvolver com força, com grande ênfase e, obviamente, tendo mais indústria, tendo mais desenvolvimento, eu preciso de mais energia. E aí nós temos um problema. Por quê? Eu tenho grande energia desenvolvida no Brasil? Não. Só que aí vai vir a grande situação. O governo vai falar, não, ó, vamos investir. A gente precisa investir nesse setor. O setor energético é um setor extremamente importante. Então o governo, desde a década de 60 ali com o JK e um pouco depois, ele já vinha investindo no setor energético. Não só no petróleo, mas várias outras áreas do setor energético. Por exemplo, mais para frente, no governo militar, você vai ter investimento em hidrelétrica, você vai ter investimento em outras áreas também para geração de energia. Eles vão ver que o setor energético é um setor extremamente importante para a sociedade. Show de bola? O desenvolvimento do setor automotivo no governo JK vai ser um problema por um lado. Por que isso? Porque quando você troca o seu grande modal de transporte no Brasil, que era o ferroviário, para o rodoviário, favorecendo a entrada de indústrias automobilísticas, você também coloca o Brasil mais dependente da importação de petróleo. Nós não tínhamos petróleo em grande quantidade nesse período. Então a gente começava a depender de importar petróleo, e isso não é tão simples na época. Ah, mas eu vou importar, tudo certo, o Brasil está bem. Pode acontecer, mas nem sempre vai estar na melhor condição possível para isso, tudo bem? Isso gerou um aumento da dependência brasileira da importação de petróleo. Essa dependência vai gerar um problema na década de 70. Por que isso? Vamos lá, vamos entender com calma. Dois grandes conflitos vão acontecer na região do Oriente Médio. Nós sabemos que o Oriente Médio é a principal região de extração de petróleo no mundo, região do Golfo Pérsico. Em 1973 vai ocorrer a primeira grande crise do petróleo, que vai estar muito ligada à Guerra do Yom Kippur, certo? Que foi um conflito ali na região do Oriente Médio, mais especificamente entre Israel e outros países árabes. Vai ser uma guerra relativamente curta, mas vai afetar muito o preço do petróleo internacional, certo? Então, peraí, se o petróleo encareceu, o Brasil se lasca. Por que o Brasil se lasca nessa situação? Porque ele vai comprar petróleo cada vez mais caro, só que ele não tem a opção de não comprar, porque ele é dependente disso. Ele não tem petróleo em grande quantidade sendo produzido no Brasil. E em 79... a mesma coisa, só que aí vai ser a Revolução Iraniana, né? O Irã também é um país do Oriente Médio, também vai fazer com que o preço do petróleo suba novamente e vai lascar o Brasil de novo nessa situação. Então, o Brasil vai ser extremamente afetado por essas duas crises. Porém, em 1974, ali durante a crise de 73, o Brasil vai ter a descoberta do primeiro, né, poço na bacia de Campos dos Goytacazes. Bacia de Campos, curiosamente, é a minha cidade, né? Eu moro em Campos dos Goytacazes,
certo? Essa bacia é a principal bacia de exploração de petróleo do Brasil. Quase 80% de todo o petróleo nacional é produzido, né, retirado nessa bacia aqui. E uma coisa muito curiosa é que em 74 vai ser descoberto, mas as grandes explorações vão demorar alguns anos para acontecer. Entendam, não é uma coisa que acontece de forma instantânea. Depende de tecnologia, depende de toda uma estrutura. Principalmente que o petróleo aqui, ele é marítimo. Então tem uma tecnologia. Mais para frente, a Petrobras vai se tornar a grande referência mundial na extração de petróleo em águas profundas. Show de bola? Tranquilo isso, não é? Bem de boa. E aí, o petróleo começa realmente a ter uma evolução maior. O Brasil começa a produzir mais petróleo, começa a ter toda essa ênfase. Só que em 1990, num período já do neoliberalismo mais forte no Brasil, vai ocorrer o fim do monopólio do petróleo, da exploração de petróleo no Brasil. Ou seja, não mais só a Petrobras vai ser exclusiva na produção de petróleo e na extração de petróleo no Brasil. Outras empresas, outros grupos vão poder também explorar. Claro que ela ainda vai controlar muito desse mercado no Brasil e até hoje controla a maior parte da exploração, né, de petróleo no Brasil. Mas essa quebra tem uma relevância muito grande. Essa abertura vai ser muito relevante para a situação. Chegando em 2006, nós vamos ter a autossuficiência, ou seja, o nosso petróleo nós vamos conseguir produzir algo equivalente ao quanto nós consumimos. Porém, não se esqueçam, a autossuficiência não quer dizer que eu parei de importar, de comprar o petróleo de fora do Brasil. Por quê? Porque na realidade o petróleo brasileiro é um petróleo de baixa qualidade, utilizado para derivados muito específicos, porque o nosso petróleo é muito pesado, ele é muito sujo, vamos dizer assim, por conta da quantidade de impurezas que tem nele. O petróleo no Oriente Médio ele é muito mais puro, ele tem muito menos impureza, então ele é muito melhor para produzir certos derivados do que o petróleo brasileiro. Então muitas vezes a gente exporta o nosso para comprar o de fora. Isso é bem comum, tudo bem? E em 2007, nós vamos ter a descoberta de uma dos maiores áreas de exploração de petróleo, que vai ser o pré-sal. O pré-sal, obviamente, vão ter alguns poços, vão ser abertos, né, para exploração por outras empresas. A Petrobras também participa desses leilões dos poços de petróleo de exploração, as concessões, né, na exploração de petróleo, e isso vai ser muito importante. Lembrando o seguinte: gente, o petróleo não deixa de ser importante em momento algum, mas o Brasil hoje é uma grande referência na produção, na extração, produção e venda de derivados de petróleo no mundo. Belezinha, pessoal? Espero que tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos estar trabalhando a parte de gás natural e carvão mineral no Brasil. Fica ligado que a gente vai ter muito mais conteúdo para vocês aqui no canal. Show de bola? Até a próxima!